Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso 10º dia. E hoje a gente vai ter uma prática mais nutridora pra gente acalmar e se relacionar um pouco mais com o chão, certo? Mas vamos começar sentado de pernas cruzadas? Da forma que for confortável para você. Se você quiser colocar um bolster, uma almofada, um bloco, um cobertor para se sentar em cima, para o quadril ficar um pouco mais alto, fique à vontade. Tenta não sentir nenhuma pressão no joelho aqui, tá? Fechamos os olhos. Dá um instante para perceber como é chegar aqui e sentar dessa forma. Observe o contato das pernas com o chão, dos isquios com o chão. Então percorre a atenção pela coluna e observa o alongamento da coluna. Não precisa trazer uma ideia de rigidez para a coluna, mas pense que a coluna quer continuar crescendo de forma tranquila, suave. Relaxa os braços, observa a sensação das mãos nos joelhos. Engole a saliva. E aqui, sentado de forma quieta e tranquila, comece a observar a paisagem sonora. Então, quais sons estão ao seu redor? Quais sons estão mais perto, mais longe de você? Quais sons são mais graves, mais agudos? Percebe que a sua consciência consegue observar todos os sons. No momento que ele aparece e no momento que ele desaparece. E assim como os sons são transitórios, são impermanentes, assim também é as nossas sensações físicas, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Tudo tem a mesma característica de surgir e desaparecer.
próxima inspiração, abre os olhos devagar. Inspira, leva a cabeça lá pro teto, queixo em direção ao teto. E exala, queixo pro peito. Continua, inspira, sobe a cabeça. Exala, desce. Começando a sincronizar a respiração com o movimento. Observando cada sensação que aparece e desaparece no corpo. Da próxima vez, para a cabeça no meio. E agora um movimento de não com a cabeça. Inspira e expira, olha lá para o lado esquerdo. Inspira, centro. Exala o lado direito. Inspira, expira. Então para no centro, toma uma inspiração e na exalação deixa o queixo cair para o peito, mais uma vez. E dessa vez a gente faz um círculo com a cabeça. Então roda, chega até lá atrás. Se tiver desconforto na cervical, volta pelo mesmo caminho. Então vai até lá atrás e volta, como se a cabeça fosse um pêndulo. Aí, se sentir que tá tudo bem com a cervical, pode fazer círculos completos. Você que manda, não tem roteiro, não tem regra. A regra é experimentar o corpo. Experimentar e observar. E vai parando o movimento, volta a cabeça. Muito bem, podemos trazer as mãos lá atrás do quadril. Calcanhares no chão, paralelos. Pode ser mais afastado os pés. Vamos deixar os joelhos tombarem para um lado, depois para o outro. Soltando um pouco a articulação do quadril. Um lado, depois o outro. Então para lá em cima. Mantenha os pés afastados do quadril. Pode apoiar a sola do pé esquerdo no chão. E vamos cruzar o tornozelo direito em cima da coxa esquerda. Mãos continuam lá no chão, atrás da coluna, mantendo ela erguida. Talvez aqui já seja um pouco intenso, né? Para a musculatura do glúteo, da posterior da coxa. Mas se estiver tudo bem, você pode aproximar o pé esquerdo do glúteo esquerdo e crescer um pouco mais a coluna. Respiramos aqui um pouquinho. E afrouxa um pouco o pé esquerdo. E o pé esquerdo vai pousar no chão lá perto do glúteo direito. Pé direito vai pousar no chão por fora do joelho esquerdo. Abraçamos a perna direita com o braço esquerdo. A mão direita vai lá atrás da coluna e olha por trás. Lá para o ombro direito. E voltou.
Põe as duas mãos no chão, lá atrás, se sentir que é possível. Vamos trocar as pernas no ar. Pé direito pousa e cruza o tornozelo esquerdo. Primeiro sente, primeiro vê como tá. Se for possível hoje, aproxima o calcanhar do glúteo. Continua respirando pelo nariz. E a torção do outro lado, então o pé direito vem por baixo, perto do glúteo esquerdo, e o pé esquerdo pousa no chão por fora do joelho direito. Abra a sua perna esquerda com o braço direito e mão esquerda pousa lá atrás da coluna, olha por cima do ombro esquerdo e respira. Exala, voltou. Dessa vez descruza as pernas e une a sola dos pés, Baddha Konasana. Então aqui não precisa estar muito perto do calcanhar do glúteo. Agora, vamos fazer um pouquinho mais frouxo. Mas pode pressionar os polegares na bola do pé, abrindo um pouco o pé. Aí você segura bem o peito do pé. E começa, vamos só dar um balancinho com o joelho para cima e para baixo. Um balancinho um pouco rápido, mas sem muita força. Com intenção, mas sem brutalidade. Recordando ali a região. E vai parando o movimento. Toma uma inspiração e exala, desce, tronco à frente, mão no chão e caminha um pouco até onde for possível hoje. Não precisa forçar muito. Vamos permanecer um pouquinho, solta a cabeça. Se estiver muito intenso, volta, afasta um pouco o pé do quadril, sobe um pouco a coluna, mas encontra um lugar que consegue permanecer. E sobe inspirando, cabeça chega por último, ó. Exala. Vamos sentar mais uma vez de pernas cruzadas, da mesma forma que a gente começou. Mãos aonde for confortável e fecha os olhos. Observa como o corpo senta agora. Depois de algumas posturas, algumas solturas, talvez você experimente que o corpo está um pouquinho mais frouxo, que a mente está um pouco mais disponível. Ou talvez não. Observe o que você sente agora.
Toma uma inspiração. Abre os olhos. Aí vamos lá para a postura dos 4 apoios. Palmas das mãos no chão. E joelhos no chão. Muito bem. Olha a frente. E vai lá com o pé direito para frente, por fora da mão direita. Vamos deixar o quadril cair um pouco para frente. Abre um pouco o peito. Mantém mão esquerda no chão. E inspira, eleva o braço direito lá para cima. Olha em direção à mão direita. Exala, voltou. Inspira e apoia o dedo do pé esquerdo no chão. E vamos tirar o joelho esquerdo no chão e ficar um pouco aqui. Pode ficar ou parada ou projetando para frente, para trás o tronco. O que você achar melhor hoje? E exala, joelho esquerdo no chão. Trouxe o joelho direito para trás. Dá uma balançadinha no quadril para um lado e para o outro. Não sei se o microfone pegou, mas o meu estala. E vamos para o outro lado. Pé esquerdo por fora da mão esquerda. Dessa vez, solta o quadril para baixo. Olha a frente, abre o peito. Falei no começo da prática da impermanência dos sons e de tudo, né? Da vida. Hoje estava chovendo muito e com o céu bem fechado. E agora o céu começou a abrir, os passarinhos a cantarem. Tudo impermanente. Mantém mão direita no chão. Inspira, leva o braço esquerdo, olha lá para a mão esquerda. E exala, voltou. Mão esquerda no chão. Pé esquerdo para trás. E balançou o quadril de novo. E podemos aproximar as mãos dos joelhos e sentar lá de cócoras. Vou fazer voltado para vocês. Então, primeiro vamos só soltar. Então, balança para um lado e para o outro. Então, transfere o peso para um pé, depois para o outro. Ou para a gente se familiarizar com essa postura. E mais um pouquinho para soltar. Vamos esticar o braço esquerdo, assim, na diagonal da perna esquerda. Traz o braço direito lá perto do pulso esquerdo. Inspira, percorre o braço, leva ele lá para o teto. Olha para a mão e exala, volta. Bem amplo. Inspira. Expira. Gosto de pensar como se fosse uma flecha. Inspira, estica a flecha. Exala, volta. Não que eu já tenha lutado de arco e flecha, mas tem símbolos, né? Última vez, inspira. Expira. Trocou o lado, esticou o braço direito lá no diagonal. Braço esquerdo busca lá. Inspira. Olha para a mão. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. E último, inspira. Exala. E agora sim, o Alasana. Os calcanhares não precisam tocar o chão, não se preocupa com isso. Tenta unir as palmas das mãos, projetar o peito para frente. Ao mesmo tempo que sente o topo da cabeça indo para o teto e o quadril indo para o chão. Se quiser, fecha os olhos.
Exala, desfaz. Apoia as mãos no chão, joelhos no chão. E exala, deitou no chão. Desliza as mãos lá pra frente. Solta a testa no dorso da mão. E balança um pouquinho as pernas para um lado e para o outro. E para o movimento. Shalabhasana, vamos esticar os braços lá para trás, dorso da mão no chão, perto das pernas, pernas unidas. E inspirando, vamos subir só o tronco, continua empurrando os dorsos das mãos no chão, desliza as escápulas para trás e para baixo, sobe o peito. Exala, voltou, testa no chão. Se quiser, pode ser até a lateral do rosto no chão. A gente vai fazer algumas posturas aqui, deitada para baixo. Cada vez que voltar, observa a relação com o chão. Observa o peso do corpo voltando para o chão e o suporte que o chão dá para o seu corpo. Mais uma vez, dessa vez a gente vai subir o tronco e as pernas. Solta todo o ar. Inspira, subir o tronco, as pernas unidas. Continua empurrando o dorso da mão no chão. Olhar na ponta do nariz. Exala, voltou. Descansou. Observa o centro do peito em contato com o chão. Dhanurasana, testa ou queixo no chão. Flexiona os joelhos. Primeiro de novo, deixa as pernas irem para um lado e para o outro, para soltar um pouquinho. Então aproxima os calcanhares dos glúteos e as mãos vão pegar lá os pés. Pode ser o peito do pé ou pode ser os calcanhares, que for melhor para você hoje. E presta bastante atenção no comando verbal. Às vezes a gente foca na imagem e não foca no som, né? Então foca no som hoje. Muito bem. Os pés vão começar a empurrar as mãos para trás e para cima. E aí percebe que à medida que o pé começa a empurrar a mão, começa a acontecer algo no ombro lá. Os pés continuam empurrando a mão até que os joelhos e as coxas saem do chão. E aí sim o tronco e a cabeça saem do chão. Mantenha a força dos pés empurrando para trás e para cima. Olhar na ponta do nariz. Exala, voltou. Vamos fazer mais uma vez. Continua segurando os pés. Percebe esse desenrolar que nasce lá dos pés empurrando as mãos. Testa o queixo no chão. Inspira, os pés empurram, aí o peito sobe, aí a cabeça sobe. Mantém. Exala, voltou. Deslizou as mãos para frente, solta a testa no dorso da mão. Desliza as mãos para trás, vai lá para 4 apoios, cruza os tornozelos lá atrás e sentou.
Estica as pernas para frente. Inspira e exala, Paschimottanasana. Pega os pés lá na frente, solta o queixo pro peito. Vai colocando a intenção de soltar a força, soltar as tensões. Suavidade. Sobe inspirando. E nos encontramos de pernas cruzadas mais uma vez. A mesma postura que a gente começou. Mãos nos joelhos ou nos pés. Feche os olhos. De olhos fechados. Mais uma vez, comece a perceber como o corpo senta no chão agora. O que aconteceu com as sensações do começo da prática? E aqui, vamos treinar um pouco a nossa concentração. Que é nada mais um exercício de colocar a nossa presença, a nossa atenção no objeto da nossa escolha. No nosso dia a dia, principalmente nos nossos tempos, a nossa atenção se espalha por todo lugar, por qualquer lugar. E muitas vezes a gente não tem nem controle. Cada vez que a gente treina nosso foco, a nossa atenção, é como se a gente estivesse pegando as rédeas da onde a gente quer olhar. Então aqui de olhos fechados, traz toda a sua atenção, toda a sua presença para as sensações e para os movimentos da sua respiração. Você não precisa interferir, modificar a respiração para repousar a atenção nela. A respiração ocorre naturalmente, sem esforço, e você observa o que acontece nessa respiração. Observa o ar entrando pelas narinas, expandindo os pulmões e a caixa torácica, e o ar saindo pelas narinas, retraindo o corpo.
E coloca a intenção de acompanhar cada inspiração do começo ao fim e cada exalação do começo ao fim. Observa o nascer e o morrer de cada respiração. E quando a mente dispersar, volta com gentileza, sem julgamento, a atenção para a respiração. Nossa respiração está sempre aí para a gente voltar para ela. Une as palmas das mãos no centro do peito. Cantamos uma vez a palavra Om para encerrar nossa prática. Solta a cabeça em direção à mão. Inspira, sobe a cabeça, abre os olhos. Muito obrigada por ter praticado comigo. A gente se vê amanhã, no nosso próximo dia. Até lá!